Vamos falar um pouquinho sobre ganância? Ânsia por ganhos exorbitantes, avidez. Mas, saindo um pouco da Wikipédia, vamos falar um pouco sobre a ganância. Por que essa ânsia por ganhos exorbitantes? E exorbitantes é aquele exorbitante mesmo. Todo mundo veja, que o mundo todo inveje. Porque você quer os holofotes em cima de você para mostrar que você tem. Qual é a parte de você que está tão insegura que só consegue sentir-se bem se tiver algo que todos invejam? Dizem, né? A maioria das pessoas, se você for perguntar, ela vai dizer que o pior dos males é a inveja. É alguém invejar você. Mas por incrível que pareça, essas pessoas querem e desejam exatamente isso. Que você as inveje. E inveje o que ela tem, o que ela foi capaz de ter. Ela mensura a importância dela em objetos, em valores. Não sei se você aí desse lado sente que precisa ter muitas coisas para poder ser respeitado, para que tenham por você admiração, para que tenham por você inveja, porque ninguém gosta do invejoso, a não ser o ganancioso, porque ele não tem aquilo para dar satisfação a ele, porque teria um fim, teria um momento onde aquilo já não teria mais o peso que tem. Mas ele continua correndo atrás de cada vez mais. Tem um barco, daqui a pouco tem dois, vira para um veleiro, daqui a pouco tem um transatlântico. Mas o desejo por obter não cessa. Não sei se eu estou certa ou errada no que eu vou dizer, mas é mais uma opinião que eu coloco aqui justamente para que vocês pensem, ponderem. Isso pode ter um procedimento ou não ter um procedimento. Mas quando você tem as coisas, tem ganância, tem uma fome, na verdade você tem uma fome, há um vazio. O que é a fome? A fome é a sensação ruim que o estômago vazio proporciona. Você não tem sossego enquanto não enche ele com algum alimento. Então ele para de fazer barulho, ele para de doer, ele para de incomodar você. Ao que parece, pessoas gananciosas possuem esse vazio, possuem uma espécie de fome, que só é preenchível, ou ele pensa assim, mas eu vou dizer mais adiante que isso talvez não seja verdade, quando ele adquire alguma coisa. Mas por que isso não é verdade? Porque ele não para de adquirir. Com a fome, o estômago esvaziou, ele de novo pede para que você o alimente. A diferença é que quando você entende que o estômago está apenas te mandando uma mensagem de que está vazio, você não vai correr e encher o seu estômago só porque ele avisou que está vazio. Um estômago vazio é diferente de um organismo com fome ou com necessidade de tirar as vitaminas necessárias do alimento. Muitas pessoas, inclusive, que estão acima do peso,
não entendem, não gostam desse desconforto do estômago vazio. E alguns dizem até que isso é um quadro de ansiedade. Quando você está ansioso ou ansiosa, você tem essa sensação. Mas eu posso até falar disso no outro vídeo aqui, é sobre a ganância. É aquela fome, aquela sensação de insatisfação e de vazio que te obriga a correr atrás e preencher com algum objeto. Só que a ganância ainda tem um agravante. O que provoca a sensação de vazio é alguém parar de falar daquela pessoa, ou parar de observar que aquela pessoa está progredindo. Não trocou de carro esse ano, ou de 6 em 6 meses? O que aconteceu? Pô, fulana ainda está no mesmo posto? Como ela não subiu? Isso parece vozes como os roncos do estômago, parece vozes dizendo a essa pessoa que ela precisa encher aquele vazio. As vozes criticando e julgando não fazem bem a ela. Então, o que vamos ver no transcorrer? Muitas pessoas gananciosas se perdendo. Não sabem a hora de parar, continuam consumindo. Aquilo pede muito esforço dela, porque ela tem que se esforçar muito para conseguir adquirir mais um bem. Muitos acabam se corrompendo e não ficam satisfeitos. O vazio está ali. É preciso ouvir essa voz que julga o tempo todo. Muito cuidado, porque geralmente nunca é o outro. Ou se for, são pessoas tão famintas quanto ele ou ela, que estão ali em torno dela e que pensam como ela, e que, se puderem, tomam dela para conseguir saciar o próprio vazio. Dizem que semelhante atrai semelhante, isso é uma verdade. Essas pessoas precisariam ouvir a si próprias. Que voz é aquela que está dizendo que você está fracassando, que você ainda não trocou de carro, de casa, de mulher, de marido, seja lá o que for que tenha levado você a ser uma pessoa gananciosa. Porque a ganância não é que ela seja um pecado. Eu nem sequer acredito em pecados. Não acredito. Se é que um dia eu nasci acreditando, eu não acredito há muito tempo, porque desde que eu me entendo por gente, eu não vejo nisso nenhum problema. Eu não vejo. Você erra, todo mundo erra, né? Alguns erram aqui, outro ali, e cada um vai sofrer as consequências do que faz. Mas aqui, a ganância é um convite de que algo está muito errado. Como o aumento de peso também é. Existe alguma coisa errada. Você quer dar uma olhada nisso? Porque mais à frente você vai ficar insatisfeito com isso aqui. Então, você pode parar ali e ver. Eu tô ansioso, ansiosa, eu fiquei chateada, eu estou me consolando com a comida, porque na verdade eu não tenho fome, eu tô bem alimentada. Você tem possibilidade de parar. E o ganancioso também. Que voz é essa que você escuta dentro de você? Faça alguma coisa a respeito, converse com ela. Não, você não quer se acabar. Você quer usufruir, você quer viver. E às vezes, metade daquilo já te faria muito feliz.